Paz, Senhor Jesus amados, mais uma vez juntos para oferecer um louvor ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Eu queria convidá-lo nesse momento a louvar ao Senhor, dizendo para Ele que o seu maior prazer está nele, que adorá-lo é a sua alegria, né? Que você quer declarar que Ele é o Senhor da sua vida, que você quer entronizá-lo na sua existência e que Ele é o grande prazer da sua vida. Ofereça o seu melhor louvor nesse momento, porque Ele é digno de louvor e de adoração. E estamos juntos para dizer que Ele é o nosso Pai amado, nosso Pai querido, e que a alegria do nosso viver reside nele. Amém? Senhor, quero viver pra teu louvor, te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei, a minha herança está em ti.
A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus porque mais uma vez podemos cantar louvores, podemos refletir em Sua palavra e cultuar ao Seu santo nome. Nessa hora que vamos refletir na palavra do Senhor, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 33. Quando, nesse momento, estaremos refletindo a respeito das Sagradas Escrituras e elas nos dizem assim: exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos fica bom louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa. Louvem com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra os abismos. Que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, os intentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens do lugar da sua morada. Observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor quando cultuamos o teu santo nome. E nessa hora eu clamo para que a ação do seu Espírito seja plena na vida de cada um que nos assiste nesse momento. Que esta palavra venha edificar, venha trazer renovo, venha trazer vida, Pai, a cada coração. Essa é a minha oração, Deus, no poder que há no nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, eu quero lhes dizer que os servos de Jesus confiam em Deus mesmo em momentos de lutas. Nós precisamos continuar confiando no Senhor mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos momentos de crise. Aqui nós estamos diante do Salmo de número 33, quando há aqui um momento difícil na vida do salmista, quando aqui Davi está numa fase de conflito com Saul. E aqui então ele expressa a sua devoção ao Senhor. Então o salmista, nessa sua devoção, ele, mesmo diante da situação difícil, ele não perde de vista quem é Deus para ele. E de forma semelhante, durante a nossa vida, durante o nosso viver, nós precisamos pensar a respeito desse Deus maravilhoso. Deus que nos salvou, Deus que nos criou, Deus que nos amou. Então, nessa hora, quero pensar em alguns aspectos desse texto que nós precisamos levar em conta durante todo o nosso viver.
Se nós observarmos nos versículos de número 1 até o número 5, ele diz: exultem no Senhor, ó justos, cantem de alegria. Aos que são retos, fica bem louvá-lo. E aí ele diz: louvem o Senhor com harpas, cantem um cântico novo, porque a sua palavra é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Percebam que o salmista aqui, ele recomenda um louvor em seus lábios que expressa a fidelidade de Deus e o seu caráter. Vejam bem que as coisas não estavam fáceis para o salmista. Mas mesmo assim, ele lembra e coloca o seu coração dentro de um foco de confiar, de exaltar e de adorar a Deus. E ele diz: olha, Deus é fiel e por isso nós devemos nos alegrar no Senhor. Todos aqueles que são justificados pelo nome de Jesus, eles devem manter o foco no Senhor, entendendo que o Senhor aqui, através do salmista, vai dizer: aos que são retos, fica bem louvá-lo. Queridos irmãos, nós precisamos, nos dias de dificuldade, renovar o nosso espírito com louvor nos nossos lábios. Você tem cantado louvores? Você tem exaltado o nome do Senhor? Ah, pastor, mas é fácil a gente falar quando tudo está bem, mas nos momentos de dificuldade é difícil louvar o Senhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil, mas eu quero te incentivar a colocar a sua mente, o seu pensamento no Senhor e confiar em Deus. Confia no Senhor. Coloque um cântico de louvor nos seus lábios, porque você é justificado através do seu Filho Jesus e, portanto, cantar ao Senhor vai alegrar a sua alma. Louvar ao Senhor vai fazer com que a sua fé seja renovada para a glória do nome dEle. Em tempos difíceis, em tempos de incertezas, em tempos de dificuldades, o Senhor vem nos dizer para colocar os nossos lábios a favor do reino de Deus, para colocar os nossos pensamentos louvando ao Senhor com um cântico de júbilo, com alegria no coração. Então, aqueles que conhecem ao Senhor são desafiados a se alegrar no Senhor, mesmo diante de situações adversas. Que difícil, muitas vezes com o nosso coração contrito e às vezes abatido, colocar a nossa fé em ação e expressar a Deus um momento de louvor e adoração. Sabe, os cristãos precisam ter em mente a presença constante de Jesus. E muitas vezes nós nos esquecemos que a presença de Jesus se faz em todo o tempo na nossa vida. Então, converse com Ele, cante louvores a Ele. Se o seu coração estiver inquieto, expresse para Ele, fala com Ele: olha, hoje eu estou assim, eu não estou me sentindo bem, mas fale com Deus. Coloque a sua fé em ação e tenha o Senhor como aquele que te ouve constantemente, como aquele amigo que está ao seu lado, como aquele que foi chamado para te socorrer e para te salvar. Então, se observarmos até o versículo de número 5, aqui nós conseguimos enxergar a fidelidade de Deus e também o seu caráter. E a terra, por mais que a gente ache que esteja corrompida, nós podemos contemplar a bondade do Senhor. Podemos enxergar a manifestação de Deus em toda a terra, em toda a criação. Portanto, não se esqueça de que o Deus que você serve é um Deus que espera de cada um de nós um louvor nos nossos lábios. Então o salmista segue a partir do versículo de número 6 e nos diz assim: os céus por sua palavra se fizeram.
Olha o salmista reconhecendo aqui a expressão do poder de Deus e também a sua perfeição. E pelo sopro da sua boca, olha o poder do Senhor manifesto. Ele diz, ele ajunta em montão as águas do mar e em reservatório encerra os abismos. Olha o poder que Deus tem de criação de todo o universo. Então, nos momentos difíceis, nós somos convidados aqui a colocar a nossa mente em quem é Deus e viver de forma que o nome do Senhor através de nós seja exaltado. Então, queridos, ele segue e diz assim, os céus por sua palavra se fizeram. Vocês já pararam para pensar que pela palavra de Deus, pelo seu poder, ele criou todas as coisas? Toda essa imensidão do universo, que nós não conhecemos, é muito maior do que você imagina. Tudo foi feito pelo poder do Senhor. Poder de Deus excede o entendimento do homem. Quem somos nós para cogitar e contender com o Senhor? E no versículo de número 8, ele diz assim, que toda a terra tema o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Aqui nós precisamos fazer uma observação. Diante da devoção, diante da fé do salmista Davi, do rei Davi, ele diz, reconhecendo o poder de Deus, poder criador de todas as coisas que o Senhor Deus possui, que toda essa terra deve temer a esse Deus. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Pode ser que alguém esteja agora pensando que não foi Deus que criou todas as coisas, que não foi Deus que criou o universo, que tudo se originou de uma grande explosão. Mas de onde veio a matéria-prima para que essa explosão acontecesse? E racionalmente, eu fico imaginando que de uma explosão o resultado não é a harmonia. O resultado de uma grande explosão é o caos. O resultado de uma grande explosão é uma desorganização. Não é um conjunto de leis que funcionam perfeitamente integradas. Não é um universo que está totalmente estabilizado. Como então, diante de uma explosão, nós temos um funcionamento tão perfeito do universo? Alguém diz que, expressando essa palavra, né, dessa grande explosão, mas quem é que apertou o botão? Aí a pessoa diz assim, não, explosões elas acontecem espontaneamente. Mas a matéria-prima para que houvesse explosão veio de onde? Quem criou a matéria básica? Portanto, queridos, eu penso que é muito mais fácil acreditar em algo inteligente, criador, do que numa explosão, para que haja harmonia. Na explosão não há harmonia. Na explosão existe o caos. Na explosão não há inteligência. Não há um conjunto de leis naturais que regem todo o universo. Enfim,
Diante desse Criador inteligente, desse projeto, nós somos convidados a temer a esse Deus. E aqui, até o versículo de número 9, nós vemos o poder de Deus criando todas as coisas. E associado ao poder de Deus, nós vemos a perfeição desse Deus que servimos. Expressão do poder de Deus e a sua perfeição. É verdade, queridos. Não passa pela nossa cabeça, pela nossa mente humana, racional, imaginar um ser capaz de criar todo esse universo. Mas eu sou convidado a colocar a minha fé em ação e nesta palavra contida aqui, a palavra de Deus inspirada, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo, a entender que somente um ser especial, somente um ser magistral pode fazer todas essas coisas. E Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Portanto, aqui o salmista segue agora dizendo, a partir do versículo de número 10, o Senhor frustra todos os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. E vai seguindo falando de um Deus que rege a história, falando que Deus está dirigindo a história e por isso, mesmo diante deste momento difícil da nossa história, em que muitas pessoas, muitas gerações não experimentaram, e é algo que eu jamais vi em todo o mundo, uma crise global. Nós temos que voltar o nosso olhar para o Senhor e entender que servimos a um Deus que dirige a história. Não servimos a um Deus que planeja e faz o mal, mas servimos a um Deus que mesmo diante dos males que nos acometem, Ele continua na direção de tudo. Ele continua guiando a nossa vida, Ele continua no controle. Queridos irmãos, eu quero dizer para vocês nessa hora, não achem que Deus perdeu o controle de todas as coisas. Não achem que o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo, porque Ele vai dizer assim, olha, o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ah, irmãos, mas um versículo me chama agora muita atenção, que é o versículo de número 12, que diz assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Como seríamos felizes se a nossa nação escolhesse servir ao Senhor. Como seríamos abençoados quando a nossa nação se colocasse de joelhos diante do Senhor. Eu me lembrei aqui agora a presença de Deus no Antigo Testamento se dava pela presença da Arca da Aliança. E todas as vezes que a Arca da Aliança chegava em algum lugar, ou em alguma casa, aquele lugar era abençoado. Se o nosso país, se o nosso Brasil estivesse clamando ao Senhor de joelhos, o Senhor ia mudar o quadro da nossa nação, o Senhor ia reverter todo o mal que tem acometido o nosso país para o bem, ia dirigir a nossa história, ia dirigir e seríamos abençoadíssimos por Deus. Mas o povo, ao invés de temer um Deus grandioso, Criador de todas as coisas, tem preferido a corrupção, tem preferido ridicularizar o nome de Deus, tem preferido expor Deus a uma situação vexatória. O povo não teme a Deus. Mas a palavra de Deus diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor.
se toda a nossa nação não se prostra diante de Deus, eu quero dizer para você que você foi chamado para ser nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Portanto, você teme ao Senhor, tema ao Senhor, ajoelhe-se diante dele, peça perdão pelos seus pecados e viva uma vida em que você tenha a certeza que Deus pode te olhar, contemplar e saber o que está no seu coração e abençoar você, mesmo no meio do deserto, mesmo no meio da dificuldade, mesmo diante de todas as lutas, o Senhor ainda assim deseja abençoar aqueles que são fiéis a Ele. E Ele está pronto para abençoar. Ele está pronto para derramar sobre você o maná todos os dias. Mas tema o Senhor. Sonde aí agora o que não está bom na sua vida e vá para o Senhor e fala: Senhor, muda, Senhor, transforma. Mas eu não quero viver como uma terra que não teme ao Senhor. Eu não quero viver como uma nação que te faz escárnio do teu nome. Eu não quero viver uma nação que te ridiculariza publicamente. Eu quero ser a nação santa. Eu quero ser um povo seu. E saiba que o Senhor está atento com o seu olhar voltado para a terra e vê todos os filhos dos homens. Todos. Ele não diz que vê alguns, mas ele vê todos. E seja você contemplado pelo Senhor, e esteja você agradando ao Senhor, para que Ele possa te colocar na posição que Ele deseja, de ser abençoado por Ele, de ser cuidado por Ele e mantido por Ele. É um grande desafio que nós temos, queridos. Porque muitas vezes diante dos problemas nós perdemos o foco e a nossa fé enfraquece. Mas o Senhor diz: temam, confiem, porque Ele é o nosso Deus. Então aqui o salmista reconhece a direção de Deus através da história. E ele diz no versículo de número 16 agora, que a nossa esperança está no Senhor. Do 16 até o 22, o salmista vai dizer: olha, a nossa esperança está no Senhor. Então, fazendo uma recapitulação aqui rápida, o salmista recomenda o louvor constante nos nossos lábios como a expressão da nossa fidelidade a Deus e pelo seu caráter. Depois, nós somos convidados a reconhecer o poder de Deus e a sua perfeição. Entender também que Deus está dirigindo a história e que nada está fora do controle do Senhor. E por último, ele diz: coloquem a esperança de vocês no Senhor Deus. Porque ele diz assim: olha, não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força, ninguém pode livrar. O que ele está dizendo aqui? Não confie em nada, e nem em ninguém, e nem em você mesmo. Mas confie no Senhor. Não confie nos seus atributos pessoais. Não confie tão somente na sua inteligência. Não confie somente na sua força de trabalho. Não confie nos seus bens. Não confie no seu dinheiro. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor. O guerreiro, por sua grande força, não pode se livrar. Ele diz aqui, olha, o cavalo não garante a vitória. As ferramentas não garantem a vitória. Pode ser bom, pode ter força, mas ninguém pode livrar se for o Senhor. E ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Então, a nossa confiança precisa estar no Senhor. E a nossa estratégia, a nossa arma está nos nossos corações que
que temem ao Senhor, que confiam no Senhor. E diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E Deus é misericordioso para livrar a alma deles da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Ele está dizendo: olha, nos momentos de dificuldade, você que teme ao Senhor, o Senhor vai cuidar de você. Nos momentos de dificuldade, você que teme ao Senhor, que colocou sua confiança somente nele, Ele continuará sendo fiel e vai dar o livramento. Que lindo, quando no versículo 20 ele diz: nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, aquele que cuida e escuda, aquele que protege. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Você tem confiado no Senhor? Nesses dias onde tudo está diferente de tudo que nós já vivemos até hoje, muitas vezes a nossa alma se abate, os nossos pensamentos vagueiam e os nossos pensamentos passam a desagradar ao Senhor, porque nós perdemos o foco e o nosso coração se entristece. Mas vem Deus, através da sua palavra, e diz assim: nele, em quem? No Senhor, naqueles que esperam o Senhor. A nossa alma espera no Senhor, nele o nosso coração se alegra. Você que me ouve agora, alegre o seu coração no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Alegre o seu coração, porque Ele cuida de você. Se você teme a Ele, descanse, fique tranquilo, porque Ele não perdeu de vista o olhar que tem sobre você. E por fim, o salmista Davi diz assim: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, esta é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaríamos vivos. Não estaríamos rompendo através do tempo, dos anos. Servimos a um Deus misericordioso. E Davi aqui vai dizer: seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Então, nós precisamos e podemos esperar de Deus a sua misericórdia, porque Ele é misericordioso. Bem, o próprio texto, eu acho que ele é muito claro, mas eu quero te dizer, para que você leve isso na sua vida hoje, a sua confiança precisa estar em Deus. O temor ao Senhor. Nós precisamos nos alegrar no Senhor. Em tempos difíceis, precisamos nos alegrar no Senhor. Cante louvores, alegre-se no Senhor. O mais difícil Ele já fez, que é oferecer Jesus naquela cruz. E o mais difícil nós podemos tomar posse, que é da salvação através do nome de Jesus. Crendo no Senhor Jesus e entregando a sua vida a Ele. Mas, diante da situação agora específica que o nosso país está vivendo, não só o mundo sim, mas nós temos um agravante, vamos assim dizer, que o nosso país ainda precisa estar bem atento à sua economia e todos os intentos que o povo brasileiro já passa há muito tempo, na verdade, e que pode ser estendido ou até mesmo a situação se tornar mais crítica. Queridos irmãos, nós precisamos orar pelo nosso Brasil. Orar pelos nossos governantes. Porque este versículo 12, principalmente a parte A,
ele é fundamental no contexto de hoje, porque diz assim: feliz a nação cujo Deus é Senhor. Cujo Deus é o Senhor significa, não é que se mencione no nome de Jesus, significa que o povo tema a Deus. Ser Senhor de alguém é quando esse alguém obedece, teme e faz o que o seu Senhor pede. Portanto, a nação precisa se voltar e obedecer a esse Deus. E aí você pode me dizer: pastor, mas é difícil, como que nós vamos colocar isso para toda a nação? Comece por você. Comece pela sua casa. Tema você ao Senhor, para que a sua fé possa invadir os outros corações através do seu testemunho. Você tem esposo, tem esposa, tem filhos, como você tem tratado nesse tempo de dificuldade ao cuidado com o seu filho no que diz respeito ao temor ao Senhor? É um tempo novo para a igreja. A igreja vai se reinventando. E aqui, nesse momento, nós estamos em culto. Nós falamos, ora, Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Deus está em nós, nós somos a igreja, nós somos o templo. Mas aí, se nós não estamos presentes fisicamente no templo, significa que deixamos de ser igreja? Porque estamos aqui nos utilizando dos recursos digitais, da informática, significa que isso não é real? O que é culto para você? Seja você essa nação. Seja você um povo que teme ao Senhor. E eu te digo com muito amor, com muito carinho, instrua os teus filhos. Eu acho que depois que essas coisas passarem, vamos viver um momento novo. Talvez até mesmo um divisor de águas. Para saber realmente aqueles que temem e aqueles que não temem. Para realmente saber quem é quem. E Deus está pronto para mostrar todas essas coisas para cada um de nós. Que você seja essa nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E que o Senhor te abençoe hoje para todo sempre, no temor do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor, diante do teu poder, diante da sua palavra e diante da sua misericórdia. Nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe o teu povo, cada um que ouve agora essa palavra. E assim, ó Deus, sinta do Senhor, da ação do teu Espírito, o cuidado e o mover até agora em toda a sua vida. Nós te louvamos, exaltamos ao Senhor e te bendizemos nessa hora, pedindo a ti que faça de nós uma terra fértil, uma nação santa, ó Deus, para cumprir os propósitos do Senhor e alcançarmos a terra prometida, alcançarmos a nossa comunhão plena com o Senhor, a partir de agora, Pai, e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um dia na presença do Senhor e que as suas misericórdias se renovem na sua vida. Um grande abraço, fiquem na mais doce e preciosa paz do Senhor Jesus. Amém.